Agora nós vamos falar da classificação de agentes públicos, mais precisamente a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Sabemos que o professor Celso ele traz 3 espécies de agentes públicos. Encontraremos ali os agentes políticos, os servidores estatais e os particulares em colaboração. Então, para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nós temos 3 espécies de agentes públicos. Vejamos quais são essas espécies. Vejamos ali no nosso quadro ilustrativo. Para o professor Celso, então, teremos os agentes políticos, os servidores estatais e os particulares em colaboração. São essas as espécies. Sendo certo, e você já percebeu, que servidores estatais serão subdivididos em servidores públicos e servidores de pessoa governamental de direito privado. Mas, inicialmente, precisamos aqui destacar qual é, de fato, a característica dos servidores estatais. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, os servidores estatais são aqueles que possuem uma relação profissional com o Estado e uma certa permanência. Relação profissional nos dá a noção de uma dependência econômica. E certa permanência significa tão só que essa relação não é uma relação transitória, não é uma relação episódica. O que não significa, por favor, afirmarmos que ela será estável, que ela será vitalícia. Então, observe bem, certa permanência nos dá a noção tão só de que a relação não é episódica, não é transitória. Então, perguntando a você, quem são os servidores estatais? Ora, são aqueles que possuem uma relação profissional e certa permanência. Mas você já sabe que aí nós vamos encontrar os servidores públicos e também os servidores de pessoa governamental de direito privado. E é a respeito desse tema que nós precisamos tratar. Vejamos. Observando o nosso quadro ao lado, já vimos que a categoria servidores estatais, ela se subdivide em servidores públicos e servidores de pessoa governamental de direito privado. Os servidores públicos, nós vamos encontrá-los nas pessoas jurídicas de direito público. E quais são as pessoas jurídicas de direito público? Aí nós teremos a administração pública direta e também as fundações e autarquias. Então, servidores públicos nós encontraremos na administração pública direta, União, estados e municípios, e também nas autarquias e fundações. E aqueles servidores de pessoa governamental de direito privado? Obviamente que estarão onde? Nas pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo da sociedade de economia mista e também da empresa pública. Portanto, aquele que se encontra numa sociedade de economia mista, a exemplo da Petrobras, Banco do Brasil, ou ainda na empresa pública, a exemplo dos Correios, Caixa Econômica Federal, serão servidores estatais antes de mais nada, mas serão servidores de pessoa governamental de direito privado. Não são considerados servidores públicos. Mas aí eu só trouxe exemplos. Só exemplos. O rol, obviamente, que é maior. Então devemos lembrar, servidores estatais são aqueles que possuem uma relação permanente com a administração pública, uma relação profissional. Poderão estar na administração pública direta ou em pessoas jurídicas de direito público, oportunidade em que serão conhecidos como servidores públicos. Mas podem também ser encontrados em pessoas jurídicas de direito privado, Petrobras, Banco do Brasil, e neste caso serão servidores de pessoa governamental de direito privado. Agora a pergunta que te faço é a seguinte:
os magistrados, os juízes, serão o quê? Nesta classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Obviamente que eles possuem uma relação profissional com o Estado e uma certa permanência. Daí, serão servidores estatais. Se encontram na administração pública direta da União ou dos Estados, então são servidores públicos. Esta é a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, classificação que deveremos sim dispensar atenção e tomar muito cuidado, já que tem sido cobrada constantemente nas nossas provas.